Oi irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus. Hoje, continuando nosso assunto bíblico, nós vamos ler Parábola de Jesus, capítulo 23, Porque vem a ruína. Antes de iniciarmos, gostaria de lembrar os irmãos que esse é apenas um resumo do meu resumo. Esse é um capítulo bem longo, tem muita informação, muito importante para o nosso crescimento espiritual. Eu fiz 95 marcações no meu resumo pessoal e eu trouxe aqui em volta de 30 marcações. Então, eu recomendo aos irmãos, vão lá no aplicativo da Bíblia, leiam o capítulo completo, ouçam o audiobook, para que os irmãos possam compreender o todo e não ficar apenas com um resumo bem condensado daquilo que eu acho importante. É importante que os irmãos busquem na palavra de Deus esse contato direto. Vamos lá, para não demorar, não atrasar, dá tempo de tudo. Parábola de Jesus, capítulo 23, Porque vem a ruína. Apresentou-lhes a glória do propósito de Deus, que pela obediência podia ter cumprido. Removendo o véu do futuro, mostrou como pela omissão de cumprir seu propósito, toda a nação estava perdendo as bênçãos e acarretando ruína sobre si. E aqui então nos mostra Jesus tirando o véu da ignorância deles, mostrando para eles o desdobramento do futuro, onde eles estariam perdendo e trazendo ruína, chamando a ruína sobre si, porque eles estavam desobedecendo a Deus, porque eles estavam em rebeldia para com Deus. Eu e você devemos olhar para isso, olharmos para o passado para aprendermos e não repetirmos os mesmos erros, porque nós vemos, não só na história de Israel, mas na história geral como um todo, os mesmos erros sendo repetidos. Se a gente pegar um resumo do livro de Juízes, o povo entrou na terra prometida. Juízes? Isso, Juízes. O povo entrou na terra prometida, Josué morreu, o povo caiu em apostasia, sofreu, foi oprimido pelos povos em volta. Clamaram a Deus, Deus levantou um juiz, eles se reestabeleceram, voltaram à adoração a Deus. Passou um tempo, voltaram à rebeldia, caíram em opressão sobre os povos vizinhos, clamaram a Deus, Deus levantou o juiz, veio. E foi assim com todos. A gente vê a história desde o princípio do livro de Juízes, a gente vai vendo com Gideão, com Jefté, com Sansão e até Samuel, que onde ali meio que conduziu até vir o reinado de Davi, onde não teve aquele declínio, mas aí a gente entra na história dos reis de novo e a gente vê as mesmas coisas. Parece até, se a gente faz uma leitura rápida, que era um rei bom, um rei ruim, um rei bom, um rei ruim para a nação, sempre repetindo as mesmas coisas. E se a gente olhar para a nossa história hoje, nós devemos tomar cuidado para não repetir os mesmos erros que eles cometeram, porque quando nós estamos tudo bem, temos a tendência de esquecer de Deus e devemos nos apegar a Deus, devemos estar próximos a Deus, devemos nos focar na nossa comunhão diária com Deus, não nos esquecermos de Deus porque estamos vivendo em uma aparente tranquilidade. O lavrador escolheu um pedaço de terra no deserto, cerca, limpa, lavra e planta-o de vides seletas, antecipando rica colheita. Espera que esse pedaço de terra, por sua superioridade ao deserto inculto, o honre seus resultados de seu cuidado e serviço. Assim Deus escolheu um povo no mundo para ser instruído e educado por Cristo. O povo, nesse caso, o povo judeu, foi escolhido um povo no mundo para ser diferenciado dos outros. Um povo onde foi cercado, onde foi cuidado, plantado, arado, onde teve todo um cuidado e as instruções de Deus para que esse povo fosse o mais fiel possível, para que esse povo fosse diferente dos outros povos, educados por Cristo. E nós vemos as consequências disso. A este povo ortogou Deus grandes privilégios, abençoou-o ricamente com sua profusa bondade. Esperava que o honrassem produzindo frutos, deveriam revelar os princípios de seu reino. No meio de um povo decaído e ímpio, deveriam representar o caráter de Deus. Essa é uma mensagem para mim, para você hoje. No meio de um mundo decaído e ímpio, deveriam
Devemos, eu e você, representar o caráter de Deus, mostrarmos que somos diferentes, mostrarmos que fomos instruídos por Cristo, fomos educados por Cristo, refletir o caráter de Cristo em nossas vidas. Mas devemos fazer isso hoje, agora, com a minha vida, com as minhas obras, permitir que o Espírito Santo trabalhe em minha vida e ele atue através de mim. Que as boas obras não sejam as minhas boas obras, mas as obras do Espírito Santo trabalhando em minha vida. Como a vinha do Senhor deveriam produzir frutos inteiramente diferentes das nações pagãs. Deveria haver um contraste entre o povo de Deus, o povo escolhido de Deus, o povo judeu e os povos ao seu redor. Deve haver um contraste hoje entre nós, adventistas do sétimo dia, e os outros povos, os outros cristãos, as outras igrejas. Deveria haver uma diferença clara. Deveria bater o olho e falar, aquele ali é um adventista do sétimo dia, aquele ali faz parte do povo remanescente de Deus. Mas hoje, quando olha para nós, estamos sendo reflexo exatamente o mesmo do mundo, já não consegue mais diferenciar. Olha para mim na rua, para uma outra pessoa qualquer na rua e não vê diferença. Olha para uma senhora idosa da igreja, uma senhora idosa do mundo, não vê diferença. Uma jovem do mundo, uma jovem da igreja não vê diferença. Um jovem do mundo, um jovem da igreja não vê diferença. Os mesmos gostos, as mesmas vontades, frequentam os mesmos lugares. Não há diferença entre nós, da igreja, e o mundo. E enquanto não houver essa diferença, Deus estará sendo desonrado. A vinha não está produzindo os frutos para a qual foi plantada. Pela nação judaica era o propósito de Deus comunicar ricas bênçãos a todos os povos. Por Israel deveria ser preparado o caminho para a difusão de sua luz a todo o mundo. A difusão da luz para todo o mundo. Esse é o meu e o seu dever hoje, difundir a luz de Deus para todo o mundo. Mas estamos muito focados no nosso pequeno mundinho, não é o mundo como todo, é o nosso mundinho. Às vezes é a nossa igreja, às vezes é a nossa casa, às vezes é a nossa casa literalmente, não conta nem os nossos familiares que não moram na nossa casa, é só a nossa casa. E olhe lá, às vezes é só o meu quarto, que é só eu sozinho, não importa o restante. Estamos muito focados no eu, pessoas egocêntricas, pessoas vaidosas, pessoas cheias de justiça própria, pessoas que acham que muitas vezes fazendo as reformas que tem que fazer por si mesmas, sendo seus próprios juízes, a sua própria justiça, estão andando no caminho correto, quando na verdade estão andando em caminho de perdição. Isso estamos falando de pessoas que buscam fazer reformas, ainda fora as pessoas que não querem nem saber de reformas, que acham errado, que Deus não é tão severo assim, Deus nunca exige isso, Deus não quer isso de nós. Deus quer só o nosso coração, porque Deus é amor e Ele vai salvar a todos. Planejava dar a oportunidade de conhecê-lo por intermédio de sua igreja. De conhecê-lo quem? O mundo conhecer a Deus através da sua igreja. Tinha em vista que os princípios revelados por seu povo seriam um meio de restaurar no homem a imagem moral de Deus. Será que a imagem moral de Deus está sendo restaurada na minha e na sua vida? Será que as pessoas veem diferença de nós? Muitas vezes a gente pode olhar para a igreja e vermos que estamos muito parecidos com o mundo, mas será que a minha vida... A gente vai olhando para um todo? Eu olho para a igreja e falo, tem muita coisa errada. Eu olho para a minha casa, tem muita coisa errada, mas aí eu esqueço de olhar para a minha vida. E a minha vida? Como está a minha vida? O que eu estou fazendo? Será que eu estou de fato sendo fiel a Deus em tudo aquilo que Ele me mostrou, sendo fiel a toda a luz que eu tenho? Ou eu estou sendo exatamente como o fariseu, hipócrita? Se fossem obedientes, seriam preservados das enfermidades que afligiam outras nações, abençoados com vigor intelectual. E aqui um ponto importante: se fossem obedientes, seriam preservados das enfermidades, preservados de doenças que afligiam outras nações, preservado como um todo. Seríamos abençoados. Muitas vezes eu e você
estamos sofrendo as mesmas doenças do mundo. Porque comemos mal, porque agimos mal, porque não dormimos direito, porque não tomamos no sono, porque não respiramos ar puro. Deus nos deu instruções claras de como deveríamos proceder para que Ele nos livrasse das enfermidades que atingem as outras nações, para que fôssemos abençoados intelectualmente, o vigor intelectual, que fôssemos todos um destaque de inteligência, de saber, onde as pessoas ao redor iriam ver que esse povo é um povo sábio. Mas muitas vezes olham para nós e veem exatamente a mesma coisa, exatamente o que o mundo faz. E aí vem aqueles ditados, né? Aquelas coisas que o mundo fala, as outras igrejas falam, e aí dentro da nossa igreja eu já ouvi também, já devo ter falado também, provavelmente eu devo ter falado, e que é totalmente errado. Qual que é o ditado agora? Crente não bebe, mas come igual, né? Come como se... Enfim, os irmãos entenderam, eu acho, é mais ou menos assim o ditado. A glutonaria e as coisas erradas, nós já estamos normalizando isso dentro da igreja. Misericórdia de nós, Senhor. Assim como em obediência às leis naturais, a terra deve produzir seus tesouros, da mesma forma como em obediência à lei moral, o coração do povo deveria refletir os atributos de seu caráter, em obediência à sua lei moral. Quando de fato estamos obedecendo à lei de Deus como um todo, não é metade, não é uma parte, não é aquilo que eu quero. É como um todo. Toda a palavra de Deus, toda a luz revelada, eu aceito, eu obedeço, eu cumpro. Quando isso se reflete em minha vida, o caráter de Deus passa a ser refletido em minha vida. Aqui, ó. O povo deveria refletir os atributos do seu caráter, os atributos de Deus deveriam ser um reflexo dos atributos de Deus, do caráter de Deus. Se agíssemos dessa maneira, se observássemos a luz que nós recebemos como um todo. A parábola da vinha não se aplica somente à nação judaica, ela tem uma lição para nós. Muitas vezes a gente olha e vê essas lições como para as nações daquele tempo, para a nação judaica daquele tempo, para as pessoas daquele tempo, que com nós hoje é diferente. Mas da mesma forma como Israel era a nação escolhida por Deus, o povo escolhido por Deus tirou Abraão do meio de um povo idólatra e o estabeleceu e o fez uma grande nação. Deu os seus princípios, Cristo veio através deles. Hoje, nós também, povo de Deus, o remanescente, o último povo, temos características extremamente semelhantes e estamos copiando, como igreja, como famílias, como indivíduos, as mesmas atitudes de hipocrisia, do egoísmo, da inveja, do egocentrismo, que vão nos conduzir à perdição. Quando eu estava lendo, eu fiquei 3 horas lendo esse capítulo. Porque às vezes você fala alguma coisa e você lê e fica pensando, está escrito que a igreja parece que vai cair, mas não vai cair. Será que nós, eu e você, as pessoas que nós conhecemos, vamos cair? Vamos sair para que um outro povo entre na igreja e faça a obra que deveríamos estar fazendo? Será que você vamos abandonar o caminho? Porque a igreja não vai cair. Nós vemos, está escrito, parece que vai cair. Parece que Satanás está ganhando terreno e que vai conseguir o que ele quer. Mas não vai cair. É o único objeto de desejo de Deus aqui na terra. Os seus filhos, a sua igreja. Será que eu e você vamos abandonar o povo de Deus? Vamos abandonar o barco? Vamos deixar de ser a nação escolhida? Porque vamos sair pelas portas pela nossa própria vontade, pelas nossas próprias escolhas? E vamos deixar que outros tomem lugar? Se outros entrarem para somar e fazermos a obra, amém, glória a Deus. Mas será que eu e você vamos ter que sair? Vamos ver a igreja se degradando cada vez mais? As coisas que acontecem, no vídeo que eu fiz aqui do mundo na igreja, eu mostrei aqui, tá no canal, mas acho que tá oculto, não sei. Durante o vídeo tem algumas imagens aqui
de um campuri da igreja com luz, parecia um show do mundo, um sábado, as crianças correndo, pulando, e ninguém fez nada para isso, inclusive era estimulado isso. E aí eu mostrei depois, esse campuri foi em 2016, se não estou enganado, 2017, alguma coisa assim. E aí eu mostrei uma coisa que aconteceu agora, esse ano, uma mega vigília lá na Bahia, 2.000 jovens, e na hora do batismo, aquela coisa, umas luzes piscando, o pastor desce, o jovem na água, ele sai pulando da água, e as luzes piscando, e as outras pessoas pulando também. Será que o Espírito Santo está de fato movendo os corações? Ou é tudo muita emoção, um sentimentalismo? Eu frequentei a igreja que uma família inteira se batizou. A família inteira, em 6 meses, mais da metade já não ia mais para a igreja. E passado um ano, já não ia mais ninguém. A gente conhece a história assim, o irmão deve conhecer casos assim também. Igrejas inteiras sendo destruídas, fechadas, apóstatas. Porque não é igreja, instituição. São as pessoas que estão fazendo isso. As pessoas que de fato não foram convertidas ao Evangelho, pessoas que estão sendo movidas por sentimentalismo, vão alcançar os jovens, aí fazem esses shows, essas luzes, como se isso fosse conquistar as pessoas, fosse converter as pessoas, quando na verdade é Cristo quem converte, é Cristo quem convence, é o amor de Cristo que nos constrange e nos mantém no caminho. Mas achamos que temos que nos adaptar ao mundo para trazer as pessoas, porque as pessoas não acham a igreja atrativa, porque as pessoas não gostam da igreja e a gente faz templos. Enfim, vamos continuar aqui, senão não vou conseguir ler tudo. Esses princípios devem se manifestar no cristão individual, na família e na igreja, e em toda instituição estabelecida para o serviço de Deus. É na casa publicadora, nas nossas publicadoras, quando a gente cria um aplicativo e aí vem a casa publicadora e manda tirar do ar, ameaça com processos, porque não, eles querem ter um monopólio para eles venderem. Aí cria um novinário, R$50 o novinário, com a música. O outro é mais barato, é 15. Aí se você usa isso, tira do ar, porque eles querem vender, porque eles querem movimentar o mercado. E aí as nossas escolas, uma mensalidade, eu não sei na sua cidade, R$800 uma mensalidade. Quantos irmãos podem pagar R$800 numa escola? E aí diz que é uma instituição filantrópica. E aí você vai na escola e você vai vendo as coisas lá. Que não são o cristianismo que deveríamos viver. Tributos à cultura pop, tributo ao músico que fez as músicas de Star Wars, Senhor dos Anéis, essas coisas, no NASP. Aulas de circo, festas de circo, festa de cores nas nossas universidades. Onde está o evangelho nisso? Onde está? Estamos igual ao mundo. Você olha uma universidade do mundo, olha a nossa universidade e não vê a diferença. E as pessoas acham que está normal. E se a gente fala isso, a gente é criticado, porque as pessoas não, tem que ficar calado, porque a igreja está trazendo jovens, está trazendo pessoas. Mas se a gente for trazer as pessoas com uma mentira, com uma farsa, sem o evangelho verdadeiro, sem Cristo, não importa, a gente está enganando eles. E não é a igreja, a instituição, são algumas pessoas que assim o fazem. E alguns pastores que não têm a coragem de falar isso, de trazer a verdade, de viver a verdade, de combater a mentira, o engano, a hipocrisia nas nossas igrejas. Mas isso tem que começar por mim, por você, o individual aqui. É o individual, depois a família. E aí a gente consegue, na nossa igreja local, e a gente vai escalando. Não é de cima para baixo, é de baixo para cima. Mas o de baixo começa na minha comunhão com Deus lá no alto. Não é do presidente da igreja. Dele também tem que partir a comunhão diária e ele fazer a parte dele, mas nós também devemos fazer a nossa parte, não ficarmos quietos. Vendo as pessoas destruírem a imagem que deveria ser refletida em nós, como tanto individualmente como instituição. A igreja não vai cair. Mas eu e você
devemos refletir a imagem de Cristo, e a igreja também deve refletir a imagem de Cristo. E se assim não for, vão vir outros para essa mesma igreja, para fazer a obra que eu e você deveríamos estar fazendo. 20 minutos. Vamos pular aqui para... Acho que dá para ler esses 3 últimos parágrafos. Uma congregação pode ser a mais pobre da terra. Pode não ter atrativo algum de pompa exterior, mas se os membros possuírem os princípios do caráter de Cristo, terão sua paz no espírito. Os anjos unir-se-ão a eles na adoração. E a gente, muitas vezes eu falei da questão da igreja, eu gosto de frequentar igrejas pequenas, grupinhos, e toda vez o grupinho sempre está querendo, normalmente é aluguel, sempre quer construir a sua igreja. E aí quando vê o projeto da igreja, é uma igreja grande para 100 pessoas, 200 pessoas, com os bancos estofados, com sala de criança, sala de jovem, sala de desbravador, sala de aventureiro, sala disso, sala daquilo, e ar-condicionado, estacionamento. O nosso foco temos que construir a igreja, sim, temos que sair do lugar, sim. Temos que pregar o evangelho na cidade, sim. Mas o foco parece que está mudando. E muitas vezes o nosso desejo é esse, estarmos no nosso templo confortável, ouvindo mensagens. Vamos olhar esse segundo texto. Sabem, e o mundo também, que em alto grau perderam o espírito de abnegação de carregar a cruz. Eu e você sabemos e vemos isso, às vezes em nossas vidas, às vezes na igreja que estamos, às vezes de fora, por causa da internet, fica mais fácil a gente ver. O espírito de abnegação, de abrir mão do próprio eu, parece estar sendo perdido dentro de nós, dentro da igreja, no mundo. E a gente sabe, está vendo isso. Ninguém quer mais carregar a cruz. Junto ao nome de muitos está escrito nos livros do céu. Não produtores, porém consumidores. Aqueles que vão para a igreja, agora sim, se sentar nos seus bancos confortáveis, no seu ar-condicionado e consumir a palavra de Deus vinda do pastor, e depois vai para sua casa e dorme e come. E é isso, a rotina do cristão. Ir para a igreja, consumir a palavra, voltar para casa. Consumidor, mas não produtor. Não vai até o campo, levar a mensagem, produzir, trabalhar. Pessoas caminhando um caminho de perdição. Acham que estão na igreja e por isso estão salvos. Muitos há, para a gente encerrar o último texto, muitos há cujos nomes estão nos livros da igreja, mas não sobre o governo de Cristo. Estão na igreja, mas não são governados por Cristo. Muitos há, não são poucos, são muitos. Não lhe ouvem as instruções, nem fazem sua obra. Por isso estão sob o domínio de Satanás. Um nome na igreja, sobre o domínio de Satanás. Porque não faz a obra, não ouve as instruções. Pessoas que estão conformadas com o mundo em que vivemos. Deus tenha misericórdia de nós, de mim, de você, dos nossos lares, da nossa família, da nossa igreja. Que eu e você possamos hoje termos de fato comunhão com Cristo. Que Ele transforme o nosso ser. E que possamos ser uma luz a brilhar. Essa luz motive e anime os nossos lares, as nossas igrejas, para fazermos toda a vontade de Deus. Não é uma parte, não é aquilo que eu quero. É toda a vontade de Deus. Repelir todas essas obras satânicas que a gente acabou de ver. Por isso estão sob o domínio do inimigo. Essas coisas que nós vemos, essas festas, literalmente, essas raves adventistas, essas coisas que estão acontecendo nas universidades, dentro de igrejas, dentro de eventos da igreja, Campuri, isso não é obra de Deus. São de pessoas que estão se deixando controlar pelo inimigo. E muitas vezes, e eu falo por mim quando estava lá no Campuri, fiquei quieto. Misericórdia de mim, porque não fui cristão o suficiente, não tive o Espírito de Cristo para não permitir que aquilo acontecesse. E não fiz nada. E muitas vezes eu e você vemos as coisas e não fazemos nada. Essa é a igreja de Deus. Mas eu e você estamos perdendo a essência. E talvez, só quando eu e você sairmos de fato, abandonarmos, que talvez as coisas possam voltar aos trilhos, possam voltar ao caminho.
que eu e você nos convertamos hoje, nos entreguemos hoje a Cristo, tenhamos de fato comunhão com Deus para agir, saber agir, ter as palavras ditadas pelo Espírito Santo em nossas bocas, sendo conduzidos pelo Espírito para trabalharmos na obra, fazermos a diferença. Isso é o que eu e você temos de fazer individualmente, nos nossos lares, na nossa igreja local e daí por diante. Vamos encerrar por aqui. Se o irmão ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários. Se o irmão leu o capítulo completo, tem muita coisa importante. Tem alguma dúvida, tem algum outro comentário que a gente possa crescer, se ajudar, nos motivarmos a fazermos as reformas que precisarmos, a motivar a ter mais comunhão com Deus, deixa nos comentários. Eu vou estar lendo, vou estar respondendo, a gente vai crescer e estudar juntos. Pedidos de oração, deixa nos comentários, que eu vou estar orando por todos. Convido os irmãos que puderem fechar os olhos para falarmos com Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, que mais uma vez nos protege de abrir a Tua palavra e de estudar. Pai querido, te pedimos misericórdia por nós, Senhor, misericórdia pelas nossas famílias, pela nossa igreja, Senhor. Pai querido, trabalhe em nossas vidas. Nos conduza a fazer toda a Tua vontade, Senhor. Derrama o Teu Santo Espírito sobre nós. Que possamos, Senhor, sermos movidos pelo Teu poder a fazer a Tua vontade, Senhor. E que possamos, Senhor, de fato, estarmos firmes no Teu caminho, no caminho, andando com Cristo, no caminho estreito, porque Jesus está voltando. E se continuarmos nessa mornidão, aceitando qualquer coisa, estaremos com os nomes escritos no livro da igreja, mas sendo dominados pelo inimigo. Senhor, tem misericórdia de nós, trabalhe em nossas vidas, conduze-nos, Senhor, a fazer a Tua vontade, hoje e sempre. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus. Que Deus te abençoe.